Olá, pessoal. No último vídeo gravado, eu falei sobre aposto e eu coloquei lá aposto e vocativo, só que eu não falei sobre vocativo. Deixei para falar sobre o vocativo nessa videoaula de agora, tá bom? Então, o vocativo é o termo da oração que se refere a quem é chamado, tá? A palavra vocativo, observem que ela lembra vocação. Se lembra vocação, vocação é um chamado. É um bizuzinho para vocês separarem o aposto do vocativo. Sempre que vocês tiverem em dúvida, lembrem-se que o vocativo, ele lembra a palavra vocação. E vocação é um chamado. Por exemplo, quando a pessoa é chamada para ser padre, pregador, pastor, né? Ele diz, eu vou atender a minha vocação. Então, é só para poder vocês lembrarem de que vocativo é um chamamento, né? Ele dá ideia de chamamento porque é como se fosse assim, com quem você está falando, é com quem se fala. Nunca vai ser de quem se fala, porque se o termo for de quem se fala, então aí é sujeito. Mas o termo é com quem se fala, então o termo é vocativo. Por exemplo, é do Wilson, leia o texto. Ó, com quem eu tô falando? Com é do Wilson. Então, o termo com quem se fala, eu chamo de vocativo. E esse vocativo, ele é um chamamento, nada mais é do que um chamamento. Tá, pessoal? As últimas gramáticas trazem o verbo interpelar, né? Acontece aí, você vai interpelar. É a mesma coisa de chamar. Não é só mudar a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Outro exemplo. Lembrando também que o vocativo, ele vem isoladinho por uma vírgula, né? Ele vem após ele, sempre vem uma vírgula, ou ele pode vir no meio da oração isolado, mesmo por duas vírgulas. Vocês têm que estar atentos a esse sinal de pontuação, que quando eu dei o emprego da vírgula, eu mostrei para vocês a utilização dela no aposto e no vocativo. Nesse outro exemplo, senhores pais, o Natan, aí ele vai falar do Natan, né? Eu coloquei reticência porque o pensamento aí foi interrompido. Então, o Natan é um menino muito bom, estuda muito, teretetê. Mas aqui, senhores pais, ó, eu tô chamando, eu tô interpelando, né? Aqui eu tô, senhores pais. Então, esse termo aqui eu chamo de vocativo, porque é um chamamento. Poderia ser caros pais, senhores responsáveis, é isso? O outro exemplo. Ó, minha amada, que olhos os teus, Vinícius de Moraes. Então, observem esse termo aqui que está, ó, já até grifei para facilitar. Então, esse termo que está isolado entre vírgulas, eu chamo de vocativo. Porque quando eu digo, ó, minha amada, eu estou falando com o eu lírico. Então, é com quem se fala. Então, o termo da oração, com quem que se refere, com quem se fala, se refere a quem, né, a quem é chamado, que é com quem eu falo, eu chamo de vocativo. Observem bem, porque não é de quem se fala. O termo da oração de quem se fala alguma coisa é sujeito. Aqui não, aqui é vocativo, que é o termo da oração com quem se fala. Eu estou falando aqui com a minha amada, com o eu lírico. Então, aqui é o vocativo, tá bom? Aqui é um chamamento, né? Eu estou interpelando. Ok, pessoal? Então, muita atenção. Tá assim, só para vocês observarem que o que o aposto tem em comum com o vocativo, como eu já disse naquela outra aula, são só as especificidades da gramática, né? Eles são sempre trabalhados juntos, né? O aposto, ele serve para explicar, para enumerar, ele vai sempre... tá sempre enumerando, explicando, especificando alguma coisa, enumerando alguma coisa. E já o vocativo não. O vocativo ele só serve para chamar a atenção. Mas são dois termos que são importantes na oração, porque eles também têm suas funções, tá bom? Então, quando eu
iniciei a aula passada que eu disse, ó, meninos do 8º ano. Meninos do 8º ano, olá, meninos do 8º ano. Esse meninos do 8º ano, eu estou falando com vocês. Então, esse meninos do 8º ano é um vocativo ou é um aposto? Vai ficar bem aí a pergunta para vocês me responderem, tá bom? Então, essa foi mais uma aula. Até mais!